Queridos de Deus, bom dia, que a graça de Jesus permaneça cuidando da sua vida, da sua família, seu trabalho, onde você estiver, que bondade e misericórdia do Senhor te cubra. Nesta manhã de sexta-feira, estamos aqui para mais um conselho pastoral com orientações necessárias à nossa vida. E a gente começou falando ontem sobre prioridades na vida de um indivíduo. E a gente começou falando sobre a prioridade na família, o cuidado com a família, e de maneira particular investimos maior tempo em falar sobre a vida emocional e espiritual do indivíduo, da esposa, dos filhos, da família de uma maneira geral, e a gente pode ver que no texto sugerido ontem, o quanto Deus está interessado que eu e você cuide bem, e cuidemos bem de nossa casa, de nossa família, do nosso lar. Porque é comum a gente ouvir, né, quantas pessoas têm uma casa muito bonita, mas não tem um lar, não é feliz, não tem paz. Quantas pessoas têm como cumprir com todas as necessidades de sua família, mas falta sabedoria na condução. E hoje a gente vai continuar falando sobre algumas prioridades na família e que precisamos estar atentos. E eu quero começar lendo, diferentemente de ontem, quando nós compartilhamos e no meio da reflexão a gente trouxe o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Hoje quero ler o texto e que servirá de base para nossa reflexão. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá muito bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E paro aqui nesses 4 versículos, porque mesmo com esses 4 versículos nós não teremos condições de compartilhar tudo aquilo que entendemos, tudo aquilo que recebemos da parte de Deus e procuramos viver. Mas quero compartilhar aqui sobre alguns aspectos da família e que a gente aprende com a palavra de Deus e a gente identifica a falta de felicidade, a falta de paz pela falta do cumprimento primordial estabelecido por Deus, a vida do indivíduo, da família, de uma maneira geral. Ele então começa dizendo que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Observe que a palavra de Deus
não está falando aqui de uma religião, de um rótulo denominacional. É feliz o homem que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor. É Deus, é Jesus o caminho, é Jesus a verdade, é Jesus a vida, é Jesus a felicidade que eu, que minha família, que você e que sua família precisa. E essa ideia de bem-aventurado é uma felicidade, é uma paz, é algo, é um regozijo tão diferente que ele não é proveniente do que nós temos, mas é uma graça, é uma dádiva de Deus que orienta e aqueles que lhe obedecem, que ouvem a sua voz. Jesus, falando aos seus discípulos, ele traz uma ideia muito boa a esse respeito, quando ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O segundo aspecto que trago aqui, nesse versículo 2, quando ele diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá muito bem. A gente pode ver em todo esse capítulo que Deus não está estabelecendo aqui uma ordem que o homem deva, só o homem trabalhar, mas nesse texto especificamente, e em outros tantos no Antigo Testamento, a palavra era dirigida aos homens por causa da responsabilidade que tinha diante da sua casa. Então, hoje não é diferente, porque nós mudamos, mas Deus e sua palavra não mudam, e ele continua delegando ao homem a maior responsabilidade do lar, da casa. Quando o homem não assume a sua responsabilidade, não tem essa responsabilidade, esse compromisso como o sacerdote, como líder, como cabeça da família, e passa a ser um filho, ou a mulher, ou alguma coisa nesse sentido, invertendo todo o plano e o projeto de Deus. Por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, se eu não estou enganado, ele diz: mudaram as verdades de Deus em mentiras. Então, muitas das vezes, o processo de falta de harmonia, de falta de paz, de falta de tranquilidade, de falta de sabedoria, é o resultado de andarmos na contramão daquilo que Deus estabeleceu. Então ele diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irás muito bem. Você e sua família, o homem e sua casa, sua esposa e seus filhos, vão comer do trabalho daquele homem. É necessário isso. É importante que a gente entenda e identifique isso. E algo assim bem importante é que Jesus é o nosso Deus, o Criador, aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele diz assim: comerás e cuidarás, sustentarás a sua família e criará os seus filhos, e a sua esposa, e cuidará da sua esposa com o trabalho de suas mãos. E aí eu caminho para o encerramento aqui breve, possivelmente amanhã a gente volte a esse texto ainda. Mas o que esse texto tem a ver comigo e com você hoje? Comerás do trabalho das suas mãos. É que do início ao fim, a proposta de Deus é que o homem viva e cuide
sustente, priorize a sua família com o seu trabalho. E hoje a realidade é que muitos homens, muitos de nós homens, estamos querendo viver de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu. Se Deus está dizendo, comerás do trabalho das tuas mãos, por que é que muitos homens não querem mais trabalhar? Por que é que nós estamos querendo abrir mão de trabalho e ficar muitas das vezes vivendo de uma renda que alcançamos por herança, por exemplo, ou queremos viver de ajudas de amigos, de familiares, e não mais do trabalho como estabeleceu a palavra de Deus. A verdade é que se você quer esta felicidade, quer esta paz, quer viver de acordo com o propósito de Deus, temos que nos enquadrar a esta realidade de cuidar, de comer e de dar de comer à nossa família com o trabalho, com o resultado do trabalho das nossas mãos, do nosso conhecimento, porque isso vem de Deus, esta é a vontade de Deus. Eu tomei conhecimento de um jovem que ele tem sonhos e de viver de rendas. E para viver de rendas, esse jovem, todo o dinheiro que ele adquire, ele investe em jogos. Todos os tipos de jogos legalizados ou não, mas o negócio dele é conquistar, possuir o recurso que ele precisa para poder viver de renda e não do trabalho. Fique aqui nesta manhã, para mim, para você, esse ensinamento bíblico, para que sigamos os princípios estabelecidos pelo Deus da criação, pelo Deus conhecedor e único que tem o controle de todas as coisas. Vamos olhar para os ensinamentos do Senhor e procurar ver quem está certo. Deus e sua palavra, Deus em sua palavra, a palavra de Deus nos revelando qual é a boa vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ou nós que queremos viver, comer e sustentar nossa família de maneiras diferentes daquela que Deus tem estabelecido. Então, vamos ao trabalho, vamos arregaçar as mangas e vamos sustentar, cuidar, ajudar, alimentar, tratar nossa família com o trabalho. Espero que esta reflexão nesta manhã sirva para a sua vida, como tem servido para a minha vida, e nos ensine a caminhar mais perto de Deus e de sua palavra. Fica aqui esta palavra do amigo, do irmão em Cristo e do servo de Jesus, Marcos Oliveira. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil. Um dia abençoado e feliz a todos. Fiquem na paz do Senhor.